este é o Conexão. Pé na trilha que o assunto agora é o programa Índios no Brasil, exibido aqui no Futura. A série com 13 episódios mostra como vivem os povos indígenas no Nordeste do país. A narrativa se baseia na jornada do ativista cultural e militante do movimento indígena Tiago Nagô. Ele percorreu 13 aldeias nos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Quem vai contar pra gente os detalhes dessa experiência é o Felipe Sete, que é produtor executivo do Índios no Brasil. Ei, Felipe, muito obrigada por participar com a gente. Você me ouve bem? Oi, Karen, escuto sim. Tudo bom? Tudo certinho. Eu queria começar perguntando em relação a esse título, né? É Índios no Brasil, né? Esse título é proposital, né? Com certeza. A gente, junto com o Tiago, que é o nosso personagem, a Carla Francine, autora da série, junto com os diretores, o Camilo Cavalcante e a Adelina Pontual, a gente decidiu colocar o no Brasil em vez do, para mostrar como os índios hoje estão vivendo aqui no Nordeste e que a gente não esqueça deles e que realmente muita gente esquece, então é mostrar como eles estão vivendo aqui, por isso Índios no Brasil, para mostrar essa realidade que a gente vê tão longe. Muito bacana. E aí meio que você já acaba respondendo a minha próxima pergunta, né? Por que contar essa história? Você teve algum contato com essas aldeias indígenas e aí teve a vontade de contar essa história? Primeiro surgiu uma ideia porque a Carla conhecia o Tiago Nagô, eles já se conheciam lá de Olinda, e surgiu a oportunidade de botar uma série sobre índios através do Prodave das TVs Públicas, que é um projeto da Ancine junto com a EBC para fortalecer a produção independente de conteúdo para as TVs públicas no Brasil inteiro. Então, como tinha essa oportunidade, a gente sentou com o Tiago, junto com a Carla e com os diretores, a gente convidou o Camilo Cavalcante e a Adelina Pontual, e aí a gente foi fazendo uma pesquisa extensa sobre os principais povos do Nordeste, foi fazendo um recorte do que seria mais interessante e da maior abrangência que a gente poderia atingir nesse primeiro momento. E de maneira assim mais abrangente, qual que é a situação atual dessas aldeias? Assim, falta alguma coisa? Há algumas aldeias que passam por algum tipo de esquecimento, falta de respeito? Qual que é o raio-x que você faz depois desse projeto? A gente, como viajou por 13 aldeias, a gente conseguiu ver muita coisa diferente. A gente tem um pensamento pré-estabelecido de que os índios estão vivendo em uma total fora de contato com a sociedade, mas na verdade a gente percebe que eles estão em contato totalmente integrados, mas de todo jeito eles ainda lutam muito com algumas coisas específicas, que é a questão da demarcação de terras, o reconhecimento que eles têm uma herança de terras e que deveriam ser respeitadas, que até hoje não são. Então é uma luta constante de todos os povos, a gente percebeu que eles constantemente estão lutando contra isso. Bacana. E também um pouco da questão da ancestralidade, da cultura deles, que eles tentam preservar a todo custo, e que a gente percebe em alguns momentos da série que isso vai sendo um choque, principalmente com algumas religiões que já estão muito presentes nas aldeias, e com ensino de línguas nativas e com rituais que já são um pouco mais esquecidos. Deve ser assim um trabalho constante, né? Assim, não apenas passado de geração para geração, mas constantemente eles mesmos, né, não se esquecerem de onde vieram, é muito importante mesmo. Agora, falando um pouco sobre o trabalho de vocês, quanto tempo durou toda essa expedição aí por 13 aldeias? Deve ter levado um tempo para poder filmar, para vocês conseguirem filmar tudo isso, né? Com certeza. A gente começou a fazer a pré-produção em julho de 2016. E, mentira, em junho de 2016, a gente passou mais ou menos 2 meses fazendo essa pré-produção. Então, viajou 2 pessoas ao redor das 13 aldeias. E a partir do final de julho, começo de agosto, a gente começou a filmar, que também durou mais ou menos 3 meses para completar toda a gravação das 13 aldeias. Não foram 3 meses corridos, mas intercalando, mas durou bastante tempo. E na pós-produção a gente demorou ainda um pouco mais, foram uns 5 meses na pós-produção, até o processo todo de ver todo o material, editar todo o material e aprovar com a TV.
Nossa, é um trabalhão mesmo, né? Eu vou fazer uma pausa aqui na nossa conversa com você, porque eu quero mostrar também um trechinho, né, de um desses episódios, tá? A gente separou aqui para vocês do Conexão um pouco desse material incrível que os índios, que a série Índios no Brasil produziu durante essas andanças pelas 13 aldeias do Nordeste. Você imagina que a gente tem belas imagens aí para mostrar, né? Vamos ver um pouquinho agora. Continuando a expedição pelo Nordeste, nosso destino agora é a etnia Capinauá, reconhecida em 1982 e que teve o seu território original doado desde o Brasil Império, sendo demarcado só em 1993, após anos de luta e resistência contra a violenta opressão de fazendeiros no sertão de Pernambuco. Uma parte dessas terras indígenas estão localizadas dentro do Parque Nacional do Catimbau, considerado uma área de extrema importância biológica. Ele anda com um índio na mata. Aqui é a mata, terreiro sagrado, onde os povos, o povo Capinauá, tem a concentração, o contato mais minucioso, direto com a natureza. E aqui é o símbolo de fortalecimento e luta, não só do povo Capinauá, mas como de todos os povos indígenas de Pernambuco e do país. Ô Felipe, eu gostaria de, agora que a gente viu já uma partezinha, quais as principais ameaças que esses povos indígenas sofrem, na sua opinião? É ainda essa questão de poderem perder seus territórios? Muitos sim, porque até hoje eles não conseguiram na justiça isso, mas também tem uma ameaça de pessoas que não respeitam, que não têm um entendimento do que significa a cultura para eles, os rituais diferentes e também a luta deles histórica. Então, a falta de reconhecimento deles sobre o povo indígena no Brasil, eu acho que é o principal problema e principal ameaça para esse povo, para esses povos. E assim, na vontade de vocês, né, na concepção de vocês, quais mitos vocês pretendem derrubar através da exibição desse material? A gente pretende derrubar principalmente o fato de que os índios são bicho do mato e que não tem uma noção de uma concepção de sociedade, não tem poder de inclusão na sociedade, porque é uma mentira. A gente percebeu que eles estão integrados totalmente, eles estão aprendendo, estão indo para universidades, muitos têm cargos políticos em várias cidades, eles sabem dirigir, são pessoas muito inteligentes, então eles estão totalmente integrados e a gente queria mostrar realmente que eles podem fazer parte da sociedade e conviver com todo mundo como pessoas que não são indígenas e pessoas não indígenas. Como brasileiros que são, né? E assim, a receptividade deles ao trabalho de vocês foi bacana? Assim, eles entenderam logo de cara qual que era o objetivo de vocês? Foi incrível, a gente contou também com um pequeno apoio da FUNAI, em alguns lugares que a gente ia, tinham alguns pontos avançados da FUNAI que ajudavam a gente nesse primeiro contato, mas logo depois eles entenderam que a gente queria mostrar toda a riqueza que cada povo tinha, então eles foram sempre solícitos, convidavam para a gente ficar na aldeia, comer na aldeia, então sempre mostrando os principais rituais deles, que é uma coisa interessante, pouquíssimas pessoas podem entrar num toré, que são os rituais dos índios, e a gente conseguiu filmar praticamente em todas as aldeias os rituais, então foi bem interessante. E deve ter sido uma experiência incrível para vocês, né? Para acompanhar de tudo tão de perto, rituais tão particulares, né? Assim, é realmente entrar na casa mesmo de alguém, né? Ser uma visita bem querida mesmo, né? Foi uma experiência enriquecedora, a gente conseguiu acompanhar alguns detalhes incríveis, como no terceiro episódio, a etnia do pessoal do Xocó, eles têm uma relação, por exemplo, com a Igreja Católica muito forte, eles fazem um ritual do toré dentro da própria igreja, então foram momentos assim, marcantes dentro da jornada. Ah, que bacana. Felipe, eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Vamos fazer o convite para o pessoal assistir, então, Índios no Brasil aqui no Futura? Obrigado, Karen. Pessoal, vamos lá, todo mundo assistir Índios no Brasil, a série é incrível, são 13 episódios, vão estar aí, toda semana vai ter 3 exibições, então acompanhem e deem notícias, compartilhem, entrem na rede social da Urso Filmes, que é a produtora, e é isso, galera. Obrigada, Felipe, volte sempre, bom trabalho. Obrigado, Karen. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Olha, muito obrigada aí pela sua companhia. Ficou a dica. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, basta acessar o Futura Play. E se você perder também algum episódio do Índios no Brasil, também dá para assistir lá pelo Futura Play, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.